Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Perguntas e Respostas aqui no Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E bom, aqui você sabe, né, que é um espaço que eu reservo para trocar uma ideia um pouco mais à vontade aqui com vocês, sem edição. É um vídeo que eu falo mais direto assim pra câmera e eu sempre respondo, né, uma série de perguntas que eu tô sempre anotando aqui, desde das perguntas que vocês deixam aqui nos comentários do vídeo do YouTube, quanto que vocês me mandam no direct lá no Instagram e alguns outros veículos aí de comunicação comigo. Então eu não consigo responder diretamente todo mundo, mas eu tô sempre prestando atenção e isso me ajuda pra caramba a compor aqui a pauta desses vídeos. E eu acho que assim, né, eu consigo responder, tirar a dúvida não só de uma pessoa, mas de todas as outras que de repente podem ter aquela mesma dúvida, né, ter alguma incerteza aí sobre um assunto em particular com todas essas pessoas. Eu tô mudando um pouco a maneira de organizar essa pauta, então antes eu só ia acrescentando por ordem cronológica à medida que eu recebia as perguntas, mas eu separei um tempo muito grande na última semana aqui para reagrupar essas perguntas de uma forma que fizesse mais sentido, porque eu tinha várias perguntas da mesma natureza, várias perguntas similares, várias perguntas sobre os mesmos assuntos. Aí eu comecei a ter bastante e comecei a ver que era o suficiente para eu pensar em como criar uma narrativa, né, que fizesse mais sentido de acordo com o assunto do vídeo, em vez de só randomizar e jogar perguntas completamente aleatórias e agrupar elas aqui. Então esse vídeo e alguns outros ainda vão ser, né, um agrupamento de assuntos, né, diferentes, de perguntas diferentes, isso porque, né, não tem muito jeito. E às vezes eu preciso mesmo soltar algumas que não se correlacionam, mas de modo geral eu fui correlacionando por assunto, por temática, sei lá, várias perguntas sobre, sei lá, materiais, várias perguntas sobre traço, várias perguntas sobre pigmentação, enfim. E aí eu fui fazendo esse agrupamento. Eu tenho pauta, sem sacanagem, para vocês terem uma ideia, para mais uns 38 vídeos. São mais ou menos 38 vezes 4, 5 perguntas aí por vídeo, enfim, eu tenho tudo isso anotado, significa que eu tenho conteúdo pra cacete, para mais pelo menos umas 30 semanas aí pra frente, e só vai ser alimentado mais. Então, de repente, a pergunta que você fez ainda não foi respondida, não esquenta, pode ser que ainda demore, mas ela tá aí nesse meio, e agora eu tô organizando por assunto, fica um pouco mais fácil você ver se tem aquele tema que te interessa ou não, enfim. Não vão ser todos com esse agrupamento, mas eu vou dar essa variedade aí, lista de 5 perguntas sobre tal coisa, enfim, vocês vão notar isso nos próximos vídeos, beleza? Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado, e agora sim, vamos pro vídeo. Agora sem enrolação, vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Quem fez a primeira pergunta, deixa eu ver aqui, foi o Renan Potter. Ele pergunta assim, na verdade ele comentou, né, vai mais dicas que eu acho que vai ser bom para as pessoas para as pessoas que, como eu, estão aprendendo a tatuar. Falar do tempo total da tatuagem, só para a gente ter uma noção. Falar das agulhas que usou no trabalho e falar das cores que você usou. Eu botei essa questão aqui porque eu acho que valia comentar e dar esse feedback para vocês, já que eu tô falando sobre como eu tô organizando os vídeos, estruturando a casa e tal. Primeiro porque, vamos por parte. Ele comentou sobre a questão de falar o tempo total da tatuagem. Olha, normalmente eu costumo falar, acho que nos timelapses menos, no meu dia a dia, no resumo da semana, eu sempre comento, a sessão hoje demorou 2 horinhas, demorou 3 horas, foi mais rápido, demorou muito e tal. E nos timelapses talvez falte mesmo, mas eu comento sempre o número de sessões. Então você pode levar em consideração que a minha sessão assim, cheia, né, uma sessão longa, em média ela dura aí 4 horas. Então quando é um pouco mais rápido são mais 3, quando é um pouco mais demorado são 5. São raras as exceções que eu faço, são raras as exceções, mas eu faço assim, sessões mais longas, de 6, 7, 8 horas. Já fiz até de 10 horas, mas isso não acontece sempre.
E eu comento, né, quando é alguma exceção e tal. Então, mas beleza, eu vou tentar lembrar sempre de comentar, acho que não custa, né? E agora, falar das agulhas que eu uso no trabalho, olha, eu realmente tenho essa preocupação, agora eu só consigo falar no resumo da semana. Às vezes, nos timelapses eu consigo falar, mas qual que é o lance? Eu gravo isso e eu só vou lançar esse vídeo, sei lá, 3, 4 meses depois, porque tem uma fila de conteúdos, né? Uma série de conteúdos que eu tenho gravado aí, que eu vou editando e soltando um timelapse por semana. E aí eu vou fazer essa narração, lembrando do trabalho que eu fiz há meses atrás. E eu não tenho como anotar e decorar todas as agulhas que eu usei. Geralmente, quando eu consigo lembrar, olhando pro trabalho eu consigo reconhecer, eu comento. Mas a verdade é que eu não acho isso tão importante. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Eu acho que isso é uma preocupação que muitos de vocês têm, que não deveriam ter, de querer saber quais agulhas que eu usei. Eu entendo que é interessante ver como que eu estou fazendo o trabalho e tudo mais, mas não por esse prisma. Por quê? Porque cada trabalho vai ter uma necessidade específica de agulha. Não é porque eu usei nesse trabalho X que você vai ter que usar no mesmo trabalho. Ou seja, você tem que muito mais conhecer essas agulhas, saber como que elas funcionam de forma diferente e analisar caso a caso, em cada trabalho, qual que vai atender melhor a sua necessidade, tanto com questão de espessura de traço, tamanho da máquina, tipo, né, da agulha. De qualquer forma, eu entendo que seja uma curiosidade razoavelmente interessante, tanto que eu falo sempre no resumo da semana, eu comento as agulhas que eu usei, mas eu não tenho toda essa preocupação de trazer para os timelapse e deixar anotadinho, pontuadinho, porque realmente é a mesma coisa, aquele lance dos tons de pele. Todo mundo me pergunta quais tons de pele são melhores, quais tintas de tons de pele você usou. Cara, não adianta, os tons de pele que você vai usar no seu desenho, quando ele for colorido e tiver, né, um personagem que tem tons de pele, vai ser relativo ao tom de pele do seu cliente. Você vai ter sempre que partir do tom de pele do seu cliente e fazendo tons acima, tons mais escuros gradativamente. Então não adianta te indicar um determinado tom de pele, porque ele não vai funcionar para todas as ocasiões. Você tem que ter um conjunto aí que tem uma certa variedade, justamente para partir de acordo com o tom da pele do cliente que você está tatuando, se é mais escuro, se é mais claro. Né? O mesmo caso para as agulhas, de acordo com cada tamanho de trabalho, tipo, estilo do desenho, enfim, né? Eu achei que valia a pena comentar isso aqui. E por último ele fala das cores. Eu acabei de comentar do tamanho de pele, mas, né, se aplica para tudo, né, com relação às cores. Eu nem decoro o nome de tinta, cara. Eu olho ali no set que eu tenho à minha disposição, que se assemelha mais ao meu projeto, ou já projeto pensando naquelas cores que eu sei que eu tenho ali no meu set. Se precisar eu compro uma cor nova, mas assim, olhando para a cor e entendendo qual é o espectro de cor, qual é o tom que eu quero, e não necessariamente decorando. Lógico que a gente acaba conhecendo alguns nomes mais do que outros que a gente usa sempre, e aí fica familiarizado, tem umas preferências pessoais, mas você vai desenvolver de acordo com a sua experiência, com, né, o seu dia a dia. Então acho que também é menos relevante eu dizer quais cores eu usei, essas coisas assim, a não ser que, sei lá, você viu uma cor muito foda e você queria saber o nome dela, mas de qualquer forma você vai estar sujeito ao catálogo da tinta, do fornecedor de onde você está comprando, se vai ter à disposição. Quantas vezes eu não ligo lá pro meu fornecedor, pô, tem tal cor, manda aí, pô, não tem, puta, eu tenho que ver uma similar que não é exatamente a que eu quero, ou fazer na hora uma mistura ali. Então é uma habilidade que você vai ter que se adaptar mesmo, não tem jeito, sabe? Mas vamos lá, vamos pra próxima agora, pergunta mesmo, alguém... não, ainda é uma sugestão. Duas pessoas falaram isso, o Wallace Guilherme e o Rafael Carvalho. Eles falaram, Raul, faz live. Os vídeos têm muito conteúdo, mas falta prática. Não, desculpa, quem falou isso foi o Dark Side Tattoo. Eu tô misturando as coisas aqui. Então, faz lives, os vídeos têm muito conteúdo, mas falta prática. Eu queria falar sobre isso, sobre esse negócio de fazer live. Eu tenho vontade de fazer algumas, mas não vão ser frequentes e vai ser muito pontual, porque a live exige toda uma dedicação, né, de eu estar monitorando ali a transmissão, de eu estar preocupado com isso, de o ambiente à minha volta estar ou silencioso, ou pelo menos as pessoas estão cientes que está uma transmissão ao vivo, tem outras pessoas lá no estúdio, outros tatuadores, outros clientes, e aí, sei lá, saber que não pode ficar falando merda, falando besteira, às vezes a gente, né, fica zoando, conversando, não sei o que. Então, assim, exige todo um ambiente mais hermético para aquela transmissão poder ser feita, e que nem sempre no dia a dia, no ritmo da loja, eu consigo ou vale a pena para mim fazer. Além disso, tem uma outra questão, que se eu fizer a live não vai durar o tempo da tatuagem inteira, vai ser um trecho, porque a tatuagem dura 4, 5 horas e pô,
uma live disso tudo é demais, além do que existe, por exemplo, no Instagram, existe um limite de tempo, depois de, sei lá, 1 hora, mais ou menos, eu não tenho certeza, ele interrompe, então não dá mesmo. Seria só um trecho, só que com isso eu vou estar sacrificando um time-lapse, porque eu faço a live com o meu celular e eu só tenho ele para fazer isso, e também só tenho ele para gravar os time-lapses, né? Só ele que funciona para isso. Então, ou eu deixo gravando o time-lapse na íntegra, ou eu faço a live. Então, para eu fazer lives, eu vou ter que sacrificar da possibilidade de fazer o time-lapse em alguns casos, em alguns projetos. Eu vou fazer eventualmente, né? Mas é uma parada que ainda é um pouquinho complicada. Com o tempo a minha ideia é ir melhorando isso, é fazer de repente umas lives para trocar ideia com vocês mesmo, porque eu sei que tem gente que gostaria de conversar ao vivo, enfim. Tô pensando nisso até para os meus esquemas lá de Patreon, que eu comentei nos vídeos passados. Mas vamos lá. Dá umas dicas de decalque daquelas tatuas tipo pulseiras. Aí sim, quem perguntou isso foi o Wallace Guilherme e também o Rafael Carvalho. E eu vi que teve mais alguém que comentou isso ultimamente, assim, recentemente. Cara, essas tatuagens são chatas, né? Essas paradas que dão a volta, assim, tipo uma faixa, né? Aí tem faixa preta, faixa vermelha, faixa fina, faixa grossa. É bem chatinho. Ou até mesmo quando é ornamentado, tipo merendi, não sei o quê. É bem chatinho, né? Eu já tentei alguns esquemas, assim. O primeiro é fazer a tira reta na régua ali, né? No decalque e enrolar aqui, né? O braço. Mas aí você começa a enrolar e aí você tem que ter certeza que vai encaixar do outro lado. Às vezes ele desce ou sobe, aí não encaixa a emenda de um lado e do outro, né? Isso é bem foda, assim. Umas dicas legais que eu vi uma galera fazendo e que eu já experimentei e achei interessante duas formas, assim. Uma é envolver a fita crepe e aí fazer a linha de caneta Sharpie ou de freehand em cima e embaixo, né, da fita crepe, e ali no olho mesmo você vai ajeitando, você tem que botar ali, olhar e tal, mas assim, o lance é você usar uma guia como se fosse uma régua, só que em volta no braço, tanto a fita crepe, só que a fita crepe ela é meio rígida, né? Uma outra ideia é o elástico, você botar 2 elásticos, um em cima e um embaixo, meio que organizar ali pra eles terem a distância de, sei lá, 1, 2, 3 centímetros, quanto você quiser da faixa entre eles, mas o fato é que você consegue criar alguma coisa que você dá uma circundada, né, no braço, que se adapta ali aquele relevo e vai servir de guia, né, de régua. Eu confesso que eu não tive que fazer ainda um trabalho desse tipo, não exatamente assim, com a faixa completa, então eu nunca cheguei a botar em prática essas ideias, são só coisas que eu vi por aí. Então se alguém quiser testar, fica aí a dica. Eu provavelmente quando fosse fazer ia testar ali com os dois, né, com o elástico, com a fita crepe, ver o que eu consigo fazer de mais firme ali, enfim, e dar a minha improvisada. Mas é isso, nunca surgiu um trabalho desse pra eu fazer até agora, né, eventualmente vai surgir. Vamos lá. Uma dúvida que eu não vejo ninguém falando é sobre viajar de avião com equipamento. O que pode e o que não pode ser levado. Algo precisa ser despachado. Tenho plano de fazer alguns trabalhos em outro estado, mas tenho medo de ter que jogar fora as coisas na hora do embarque. Quem perguntou isso foi o Pedro Amaral. Provavelmente você perguntou também, até porque eu lancei um vídeo há pouco tempo falando da minha ida à convenção lá de Foz do Iguaçu. Enfim, né, eu passei por isso há pouco tempo, viajar de avião com os equipamentos. Eu confesso que eu nem pesquisei antes, né, com questão aos equipamentos. Eu botei tudo na case, na correria, tudo que eu precisava, mochila e tal, e só taquei tudo dentro de um mochilão maior para eu não ter que ficar carregando várias coisas e pra, né, eu sabia que eu não podia carregar várias malas na hora do embarque, então eu transformei umas 2 ou 3 malinhas numa mala maior, que é a que seria minha mala de colo, né, enfim, que eu poderia botar ali na parte de cima do avião. Na ida, saindo aqui do Rio, no Galeão, indo lá para Foz do Iguaçu, foi tranquilo, não tive nenhum problema no embarque. Agora, eu já sabia de algumas questões que você tem que estar atento com relação à aviação de modo geral, independente se é tatuagem ou não. Você não pode nunca levar nada que seja líquido ou creme numa quantidade maior do que é permitida pela sua companhia, que normalmente são 90 ml, 100 ml. Então você tem, tipo, tudo que você tiver de creme, líquido e tal, a galera que viaja, sei lá, com shampoo, né, por exemplo, você só tem que botar num potinho de até, sei lá, 90, tem que pesquisar da sua companhia, mas, sei lá, 90 ml, por exemplo, né? Então, aí você pode levar vários potinhos pequenos em vez de levar um potão grande. E aí também tem um limite pra isso. Mas, como eu não tava levando nenhuma tinta, e a tinta ainda assim
Eu tô falando 90, mas eu não tenho certeza, tá? Pode ser 30, pode ser 50, eu realmente não lembro. Tem que pesquisar e eu sei que tem um limite que não é muito grande. Mas assim, como eu não ia levar nenhuma tinta e transfer, essas coisas, porque isso tudo o pessoal já tinha lá, ia me fornecer no stand onde eu ia ficar, né? Com tatuadores da região, o tatuador lá, o Washington, que é parceiro lá do Tatu Pro, que tava me levando pra participar do evento, não sei o que. Eu não tive essa preocupação. Eu só tava levando máquina, fonte, algumas coisas tipo extensão, minha viseira, né, que é um óculos, uma lente de aumento, mas é basicamente máquina e fonte e os meus cartuchos, os cartuchos que eu ia usar para tatuar, os cartuchos de agulha. E só, assim, nada muito a mais que poderia dar problema. Então, assim, passei de boa. Agora, pensando, alguém comentou isso num grupo de tatuagens há pouco tempo atrás, e eu fiquei pensando nisso. Se eu usasse agulha em vez de cartucho, né? O cartucho ele tá dentro de uma cápsula plástica desse tamanho e tal. A agulha é aquela haste de metal maior, que é mais perfuro cortante, né? Não tá dentro de uma cápsula de plástico. Se eu usasse agulha, eu não sei como teria sido. Eu não sei se passa tranquilo ou não passa. Eu tenho a impressão que sim, porque tá toda viagem pra cima e pra baixo e esses caras já devem estar acostumados a ver. Mas se eles considerarem que rompe a norma de segurança, vamos lá, né? Pelo menos a agulha é algo que você arranja fácil em outro lugar, né? Se tem um estúdio de tatuagem nessa região, vai ter que ter fornecedor. Assim, se você vai viajar para um lugar e tá com medo, a agulha é barata, você não precisa arriscar. Ou se você tiver que jogar fora, você joga, porque também não é muito caro, né? Agora todo o resto foi assim, eu não tive problema, foi tranquilo, mesmo com cartucho. E na volta eu fui embarcar lá no aeroporto de Foz do Iguaçu para ir pro Rio. E os caras só me pararam rapidinho assim no raio-x, pediram pra eu abrir a mala, porque tinha alguma coisa que tava deixando o cara do raio-x em dúvida, não tava conseguindo entender o que era o objeto, que era tipo um objeto grande, metálico, assim. Aí a gente deu uma revirada pra tentar entender o que ele tava vendo. No final das contas era a minha viseira, né? Tipo uma testeira, que é a minha lente de aumento. Ela tem esse bagulho que você bota aqui, que prende na cabeça, é uma haste, né, um aro, que eu achava que era de plástico, mas na verdade por dentro tem uma haste de metal, que é meio maleável, assim, que prende aqui. Tá revestido por plástico, por borracha, sei lá. Mas eu nem sabia que era de metal ali dentro. Enfim, o fato é que o cara descobriu que era isso, que ele tava vendo no raio-x, que ele não tava entendendo que parecia, sei lá, podia ser uma arma, mas era só minha testeira. Aí ele viu que não era nada e deixou passar. Então, assim, foi só uma parada de rotina mesmo. Mas ninguém encrencou com nada, com máquina, foi super tranquilo. Então é isso. Super suave viajar de avião com os equipamentos, só atenta para essa quantidade de líquidos, né, de tamanho, né, quantidade de ml de cada potinho. De repente tinta de tatuagem pequenininho de 30 ml passa de boa, eu acredito que sim. Tem que ver aí o limite da sua companhia aérea, tá? Mas eu acho que passa tranquilo. Gostaria de saber a sua opinião sobre convenções. Quem me perguntou isso foi o Bruno Luiz Silva. E bom, eu deixei essa pergunta por último, ela se associa diretamente com a questão que eu acabei de falar, né, de viajar para ir para a convenção. Eu fui há pouco tempo participar de uma convenção em Foz do Iguaçu, para quem não está sabendo, levado por uma marca de um anunciante aqui do canal, para integrar a equipe deles, competir lá, foi bem bacana. E eu já tinha participado, né, na Tatuí no ano passado com o stand da minha loja, com outros tatuadores, fazendo um esquema de rotatividade, de flash e tal, para fazer uma grana, meio que marcar presença ali no evento. E basicamente, né, a verdade é que investir em botar stand de convenção é sempre um pouco salgado, assim, ainda mais essas maiores, Tatuí e tal. Então, 3 tatuadores é um stand maior, que era o que a gente tinha de, né, tamanho ali na nossa loja. Então é mais caro e aí você exige que tenha um retorno muito grande para você não sair no prejuízo. Acaba que a gente tipo paga ou trabalha para estar presente no evento, mas, por exemplo, eu saí mais ou menos no 0 a 0 quando eu botei esse stand lá da loja. E não é por falta de tatu, porque a gente ficou o dia inteiro produzindo, sacou? Essa é a conta mesmo. Você basicamente está ali tatuando para pagar o seu investimento só para estar presente no evento. O que tem seu valor, mas se tornou cada vez menos interessante para mim. O público, pelo menos aí nessa convenção aqui do Rio de Janeiro, veio de todos, né? Uma das maiores convenções, assim como a de São Paulo, que é a Tatuí, né? Aqui e de lá.
O público vem de todas as regiões, de outros lugares do Brasil, de várias regiões da cidade, distante de onde é o nosso estúdio aqui na Tijuca. Então, no fim das contas, a galera que você conhece lá, que conhece o seu stand, não necessariamente vai tatuar com você no dia a dia. Então, eu não tive uma conversão real de clientes que conheceram, tatuaram com a gente no evento e passaram a frequentar a loja e tatuar na loja. A gente distribuiu, sei lá, mais de 1000 flyers e não teve, com 20% de desconto para quem entregasse, né, o flyer. Não teve retorno dessa divulgação. Então, assim, é mó perrengue, tá ligado? Eu fico com preguiça, a verdade é essa. E essa tatu aqui, por exemplo, eu não vou botar stand pra tatuar, pra atender público. Eu confesso que nesse quesito eu sou meio tipo preguiçoso, não dá muita vontade de participar não. Mas em contrapartida, num outro aspecto que eu cada vez mais está se tornando o motivo principal pelo qual, né, a gente vai para a convenção, e eu estou entendendo cada vez mais isso, que é a troca com outros profissionais da área. Ver tudo que está sendo feito aí, ver uma porrada de gente foda tatuando por metro quadrado, ver o que esses caras estão fazendo, expor o seu trabalho e trocar ideia, vendo os outros expondo o trabalho, né, deles, movimentar a cena, fazer networking, conhecer gente, né, trocar ideia, conhecer outras maneiras de resolver outro problema, fazer aquela boa e velha, né, reunião mesmo. Então, pra mim, cada vez mais a convenção está se tornando interessante enquanto network, enquanto voltado para a própria área, muito mais do que para pensar no público e no cliente, entendeu? Em ganhar cliente, em aparecer como marca, como tatuador pro público, porque o público não vai lá prestar atenção em você, não vai saber o seu nome, às vezes sabe, lógico, eu tô aqui generalizando, mas assim, é muito mais pra gente, pro nosso ego, pro nosso desenvolvimento, e eu acho importante. Nesse aspecto, o que eu aprendi lá em Foz do Iguaçu, nessa convenção, que era uma convenção pequena, que era a primeira da região ali, e, né, diferente da escala que eu estava acostumado aqui na Tatuíque dos outros anos, enfim, de outros eventos aqui no Rio que eu já tinha tatuado, mesmo que não fossem de tatuagem, tipo JediCon, diversão offline, né, porque eu tava fazendo muito flashzinho de coisa nerd. O que eu entendi é que, cara, lá, por exemplo, quase não tinha público rodando ainda, porque era muito novo e tal, mas todos os tatuadores estavam muito interessados em estar ali, em participar, em fazer um trabalho foda. E não é sobre você também competir, por exemplo, se você for entrar numa competição, que nem agora que tá começando a me dar essa coceira, essa vontade, porque eu me animei, né, curti competir lá naquela primeira, que, né, assim, era bem menos gente competindo, então tive um pouco mais de possibilidade de vislumbrar a ideia de ganhar ali e tal, né, do que, sei lá, se eu for olhar os ganhadores da última competição da Tatuí, que, porra, só tem maluco foda e muita gente participa, não tem nem penso em chegar perto de uma premiação tão cedo na minha vida, eu acho que eu tô engatinhando ainda pra chegar nesse nível, mas não é sobre você competir para ser melhor que outro, é sobre você competir consigo mesmo, sobre você ser melhor do que tudo que você já foi até então. É um momento que você se propõe para isso. E aí tem todo esse estímulo, né, de ter outras pessoas ali que tentando fazer o seu melhor também. E a questão da competição, do prêmio, né, que é muito mais porque dá uma instiga a gente faz um projeto específico para aquilo. Não é um cliente que vai ficar reclamando, é uma pessoa que já, né, se propôs a ser PL, que sabe que tá ali, vai ter que aguentar muito tempo, vai ter que estar disponível para você, então você tem que selecionar alguém. Então, assim, todo esse processo de criar um projeto e de tentar ser melhor do que tudo que você já foi, levar o tempo que você precisar para fazer o melhor trabalho, preparar ele com muita antecedência, tudo isso é engrandecedor. O quanto eu aprendi nesses 3 dias de convenção lá em Foz do Iguaçu, assim, valeu totalmente, sacou, a experiência. Então, pra mim é isso. Pra mim, a convenção, eu acho que a gente tem que sempre buscar e focar. É isso. Já que é uma convenção da área, já que a gente tá se propondo a se reunir, vamos reunir pra todo mundo crescer junto, pra estimular todo mundo a dar o seu melhor. E essa é a minha opinião sobre convenção, que ela tem que ser menos comercial, mais artística, mais de fomento aos profissionais da área, né, de troca, networking, estímulo. Muito mais sobre isso e muito menos sobre fazer show-off, fazer divulgar você para conseguir cliente, tirar essa onda assim ou pensar só em lucro, pensar comercialmente, porque não é tão fácil assim fazer muita grana na convenção se você não é uma marca enorme. E é isso, assim, todo mundo ali batalhando para ter um espacinho e estar presente. Então,
essas foram as minhas experiências, essas as minhas opiniões sobre convenções de tatuagem. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, que ele já ficou bem grandinho, mas eu acho que valia a pena, tinha bastante coisa pra dizer aqui pra vocês. Beleza? Se você curtiu, dá um like, não esquece, deixa as suas perguntas, os seus comentários, se você discorda, concorda com algo que eu disse, tem alguma coisa a complementar, comenta aqui embaixo, não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.